Bom dia. Nossa aula hoje é revisando o alfabeto hebraico. Nós vamos ver as suas 22 consoantes, algumas consoantes que temos também os seus sons vocálicos ou as matriculações, e vamos também entrar para os sinais massoréticos, que são os sons vocálicos feitos posteriormente para que pudesse estar lendo as palavras hebraicas da Bíblia que tenham um som vocálico usando então esses sinais. Vamos lá então. Perceba aí, mostrando para vocês as nossas 22 consoantes do alfabeto hebraico. Vamos relembrá-las, assim como elas são lidas. Vamos lá. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, P, Ai, Tzaid, Kof, Rish, Shin ou Sin e o Tav. Essas são as 22 consoantes hebraicas que há no alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico não tem vogal. A vocalização do alfabeto hebraico antes dos sinais massoréticos eram usados pelas próprias consoantes, por 3 consoantes: a letra Re, a consoante Re, a consoante Vav e a consoante Yod. A consoante Re representava a vogal A e às vezes E ou O. A consoante Iod representava a vogal I, a sonorização do nosso I, e às vezes do E. E a consoante Vav representava a consoante O ou a consoante U. E essas consoantes, então, a Re, a Iod e a Vav, nunca tinha alguma consoante breve. Essas consoantes nós damos o nome das matriculações. Quando os massoretas começam então a desenvolver os sinais massoréticos que não fazem parte do alfabeto hebraico, eles não descartam essas consoantes, mas as usam então essas 3 consoantes também nos sinais massoréticos em que nós vamos ver agora então. Veja os sinais massoréticos aí. Esses sinais massoréticos eles são usados, a sua maioria, sob as consoantes. Nós temos então os sinais massoréticos representando o A. Temos uma representação do ar breve e do ar longo. Esse risco que você está vendo sob aí, os sinais massoréticos, é representando a consoante hebraica. Então vamos lá. O A. O A breve, em que você vê um risco sob a consoante, é a pata. O A longo, que você está vendo sobre a consoante, que é um risco e um risco também na sua vertical, um risco na horizontal e na vertical, que fica sob a consoante, é o Kametz Gadol, que é o A nosso mais longo. Temos também dos sinais massoréticos, a letra E. A letra E breve, perceba, letra E breve, nós temos aí então, sob o risco, representando esse risco as consoantes, esses 3 pontinhos é a segol. Segol. Existe também o E, também longo, dos sinais massoréticos. Perceba esse traço sempre representando a consoante e sob esse traço o sinal massorético, esses 2 pontinhos que é o serê, representando o nosso E longo. Temos também dos sinais massoréticos o I. Veja como é que pode ter representação do I. Tem o I breve e o I longo. O I breve, você pode observar, é um pontinho sobre a consoante e damos o nome dele de iriquicaton. Iriquicaton. Temos também o I longo. O I longo, veja que é o pontinho
sobre a consoante, sempre sobre a consoante, e sobre ela, do lado esquerdo dela, você vai ver a consoante que tinha sonorização, o som vocálico, que é o iode. Lembra que o iode era uma das consoantes que tinha o som vocálico? Então, veja só, ele volta para os sinais maçoréticos, os maçoretas não descartam, e usa ele então, representando então aqui o I longo, que é o Irik Gadol. Temos também o O breve e o O longo. O O breve, veja como é que é escrito. Ele parece muito com o Kametz Gadol, parece muito com o A longo, mas ele terá uma representação também como Kametz Katon. Em Kametz Katon, Katon é pequeno, representa então o O e não o O. Então, quando é Kametz Katon, ele é muito parecido com o Kametz Gadol. E temos o O longo também. Veja a consoante que você está vendo aí agora, voltando na sua sonorização, usados pelos maçoretas. Aqui nós temos o VAV com o pontinho em cima. Perceba? O VAV com o pontinho em cima. A sua esquerda, um pouco mais à sua esquerda, e quando você ver assim, ele é o Hatup. Às vezes não vai aparecer o VAV, mas vai aparecer o pontinho sob a consoante do seu lado esquerdo. E aí é a representação também da sonorização do som vocálico do O longo, que é o Hatup. E por fim, sinais maçoréticos, nós temos então aqueles sinais que representam o nosso U. O U, então, breve, que sob a consoante são 3 pontinhos parecendo ser intercalados um atrás do outro, mas numa descida, numa curvatura. Nós temos então o kibbuce, ele representa o U breve. E temos o U longo. O U longo em que é o VAV, de novo sendo usado, perceba, o VAV, mas agora o pontinho ele está ao seu lado, não sob o VAV, sob a consoante. E ele também será o shurek, E às vezes o shurek também pode ser usado como kibbuce. Então nós temos aqui os sinais maçoréticos. Esses sinais maçoréticos são para facilitar a pronúncia das palavras com a sua vocalização, já que haviam perdidos, porque anteriormente eram usados com somente as consoantes, e as consoantes que representavam eram o Re, Iod e o Vav. Re, Vav e Iod. O Re representando o A e às vezes o E e o Iod representando o I e o E o Vav representando o O e o U. Passamos então agora observando aí os sinais maçoréticos. Veja aí, vamos ver? Sinais maçoréticos. Sinais maçoréticos, nós temos então o A. O A pode ser breve ou A longo. A breve quando usado o pata. A longo quando usado o kametz, quando usado o kametz gadol. O E, nós temos o E também breve e o E longo. Temos o E breve quando é usado o segol. Segol, esses 3 pontinhos sob a consoante. E E longo quando usado o sere, que é esses 2 pontinhos. Temos também, além do A e do E, o I. O I breve e o I longo. I breve é quando usado um pontinho sobre a consoante, que é o I, Irik Katon. Veja, Irik Katon. E o I longo, quando usado o pontinho sobre a consoante e, em acréscimo, o Iod. Lembra-se que o Iod já tinha, antes dos sinais maçoréticos, uma representação, então, do sinal vocálico. Mas quando os maçoretas vêm, eles resgatam também, não descartam o iode e usam também nos sinais maçoréticos. Então, esse pontinho, que é a novidade dos maçoretas que trazem para a vocalização das palavras hebraicas, e mais o iode, que então seria o Irik Gadol, que é o I mais longo. Temos também o O breve e O longo.
O O breve, perceba, muito parecido com o Kametz Gadol, que é o A longo. Mas o O breve, então, ele é o que nós temos de Kametz Katon, aquele que é pequeno, então curto, aí representa o O. E o O longo, que é o Hatup. Veja, Hatup, ele é de novo aqui representando a consoante na sua vocalização, que é o Vav, que representava o O ou o U. Ele volta então e recebe sobre ele a acentuação massorética da vocalização, que então representa o O longo. Lembrando que pode também o Hatup vir sem o Vav. Quando aparecer na consoante do lado esquerdo essa pontuação, também será o O longo. E o U que nós temos, o breve ou o longo, que temos então como breve o kibus, que sob a consoante são os 3 pontinhos. E o U longo, que vem também de novo a consoante hebraica, que é o Vav, que recebe não mais agora sob a consoante, porque sob ela não é U que é representado, mas é um O longo, o Hatup. Mas aqui você pode observar que o Vav ele se encontra essa pontuação massorética do seu lado, que é então o Shurek, que seria então o U longo. Pessoal, esses são os sinais massoréticos, os quais devemos aprender para, quando ler as palavras, trazer então a orientação da vocalização. Temos também algumas particularidades do uso das consoantes sonoras que trazem sons vocálicos. O iode, no início das palavras, ele não tem, das sílabas, ele não tem o som vocálico. O iode vai ter o som vocálico somente no final das sílabas. O re, ele também tem um som vocálico somente no final da sílaba, da última sílaba da palavra. Ele teria o vav que antecede as labiais e o vav também que antecede também o sheva, a sonorização dele é do U e recebe também uma consoante. Então ele é também vocálico. Essas são as matrilectiones, a Re, a Vav e a Iode, que há suas extensões também nos sons vocálicos. Quando elas não receberem os sons massoréticos, os sinais massoréticos, devemos prestar muito bem atenção no uso delas para entender que às vezes, mesmo sem os sinais massoréticos, elas vão representar o som vocálico. Tudo bem? Vamos lá então para a revisão. Sinais massoréticos. Sinais massoréticos são os sinais, as pontuações dos massoretas feitos para que possamos identificar a vocalização das palavras hebraicas. Lembrando que as palavras hebraicas, antes dos sinais massoréticos, eles representavam o seu som vocálico por 3 consoantes. As 3 consoantes são Re, Vav e Iod. Re representando o A, às vezes o E e o O. O Iod representando a letra I, às vezes a letra E. E o Vav representando a letra O e U. Nunca breves, sempre longas. Temos também, então, diante dos sinais massoréticos, os sinais que representam as nossas vogais e que dá-nos facilidade para a leitura das palavras em hebraico. Então vamos lá, temos o A breve, que é representado pelo pata, o A longo representado pelo Kametz Gadol, o E breve representando pelo Segol e o E longo representando pelo Seré. Para o I, temos o I breve e o I longo. I breve representando pelo Irikaton
o I longo representando pelo Irik Gadol, e o O breve representando também pelo Kametz Katon, e o O longo representando pelo Hatu. O U temos também o seu breve e o seu longo. O breve representando pelo Kibbutz e o longo representando pelo Shurek. Das consoantes que há vocalização, que foram usadas antes pelos maçoretas, às vezes nas palavras também vão encontrar-se uns sons maçoréticos que precisamos entender, porque pode ser que sem os sinais maçoréticos, mas as consoantes se encontrando, dependendo da posição onde estiver nas palavras, também vão receber vocalização. Vamos ver? Veja aí. Nós vamos ter, então, as consoantes que recebem vocalização, que chamamos de matrilektiones, a Re, a Vav e a Iod. A Re, então, ela tem as suas orientações. O Re é usado com som vocálico sempre no final da última sílaba da palavra. Quando não usada no final da última sílaba da palavra, ela não tem um som vocálico. Mas quando sim, ela é usada, ela tem um som vocálico. A Iod. A Iod, ela terá o som vocálico quando no final das sílabas, nunca no início. No início ela não tem um som vocálico, mas no final de cada sílaba ela terá o som vocálico. O Vav. Vav terá o som vocálico, o som de U, quando sempre anteceder alguma consoante labial, e a labial que nós temos é a Vav, Me, Num e P, são as labiais. Quando ele anteceder, então, essas consoantes, ela será, então, a vogal, a Vav será uma vogal, o U. Ou quando anteceder um Sheva. Sheva é uma acentuação que vamos ver depois, uma semivogal chamada E. Então, quando o Vav anteceder essas consoantes labiais ou anteceder o Sheva, ele terá o som vocálico do U. Queridos, essas são então as nossas orientações sobre a sonorização das palavras nos seus sons então vocálicos, usando os sinais maçoréticos e também lembrando da vocalização das matrilektiones, das consoantes que eram usadas antes do aparecimento dos sinais maçoréticos. Agora vamos ver algumas palavras e tentar ler algumas palavras em hebraico usando sons maçoréticos. Vamos lá. 10 palavras para que a gente possa fazer esse exercício. Primeira palavra, nós temos aqui um Aleph, Dalet e Mem final. Lembra? A nossa leitura sempre é da direita para a esquerda. Agora nós conseguimos identificar os sinais maçoréticos. Os sinais maçoréticos, vamos ver muito bem essa palavra. Sinais maçoréticos, sobre o Aleph, nós temos um Kametz Gadol. E sobre o Dalet, nós temos também um Kametz Gadol. Vamos tentar ler? Vamos lá então. Sempre iniciando de cima para baixo. E aí volta de novo de cima para baixo. Tipo um zigue-zague. Vamos ver? Vamos lá então. A primeira consoante é Aleph. E Aleph, ele não tem uma letra, uma consoante do nosso português para transliterar, mas nós entendemos que o Aleph é uma aspiração branda. E sob ela nós temos o Kametz Gadol. E o Kametz Gadol representa um A longo. Vamos lá então. A. Seria essa a primeira pronúncia, então, da consoante que nós estamos vendo, da palavra que estamos vendo aqui, da primeira consoante hebraica, A. Temos também aqui o Dalet e um Kametz Gadol também sob a consoante. E o Kametz Gadol, nós lembramos que é um A longo. Então, vamos ler as duas agora. Ada. Mas poderia ser Ada se não houvesse uma outra consoante.
mas nós temos aqui uma outra consoante que é o men sofit. E o men sempre tem uma pronúncia enfática. Então vamos ler de novo? Aqui com essas três consoantes, será então a palavra Adam. Lê comigo? Adam. E Adam, na sua pronúncia, na sua tradução para o português, é a palavra Adão. A segunda palavra, a palavra que nós temos aqui então, tem duas consoantes hebraicas. As consoantes, então vamos identificá-las primeiro. Aleph, Aleph, da direita para a esquerda, e o Beit. O Beit não tem Dagesh Lene. Então, sobre a consoante somente do Aleph, nós temos um sinal maçorético. E o sinal maçorético que nós temos aqui é o Kametz Gadol, que é o A longo. Vamos ler então, sempre no zigue-zague da direita para a esquerda. Vamos lá? Então nós temos aqui a letra, a palavra Af. Af. Consegue ler assim? Af. Af, então, na tradução para o português, a palavra é pai. A terceira palavra que nós temos apresenta três consoantes. Primeiro nós vamos identificar as consoantes, para depois, então, identificar os sinais maçoréticos. Nós temos duas consoantes iguais. E temos, então, a letra Beit duas vezes aqui. Mas há uma diferenciação. A Beit tem uma Beit que recebe Dagesh Lene e a outra não. Beit que recebe Dagesh Lene é pronunciado como o nosso B mais forte, abrupto. E o Beit sem Dagesh Lene é um B mais brando, é o V. A terceira consoante, da direita para a esquerda, nós temos a consoante Lamed, que representa o nosso L na sua transliteração. Vamos agora para os sinais maçoréticos dessa consoante, dessa palavra. Sobre a primeira Beit, da direita para a esquerda, nós temos a sonorização do Kametz Gadol. Lembra? Kametz Gadol representa o nosso A longo, Kametz Gadol. A segunda consoante, que é o Beit sem o Dagesh Lene, ele recebe sob ela um sinal maçorético que é o Segol. Segol é um I breve. Identificamos as consoantes e os sinais maçoréticos. Vamos fazer a leitura desta palavra, sempre da direita para a esquerda. E no zigue-zague, de cima para baixo. Vamos ver? De cima para baixo. Vamos lá então. Deixar você fazer a pronúncia. Sim, a consoante é Bavel. Bavel. E Bavel, na sua tradução para o nosso português, é Babilônia. Vamos para a quarta. A quarta consoante nós temos, a quarta palavra, perdão, nós temos a palavra que tem duas consoantes. Vamos identificar as consoantes e depois identificar os sinais maçoréticos, sempre da direita para a esquerda. A primeira consoante é a Gimele. Consegue identificá-la? É a Gimele. Gimele, que tem aqui a sua acentuação, que é o Dagesh Lene. Dagesh Lene. Então, Gimele, que representa o nosso G de Gagogu. A segunda consoante é a consoante Dalet, que representa o nosso D. Conseguimos identificar aqui as consoantes. Agora vamos para os sinais maçoréticos. Dessas duas consoantes, apenas uma recebe o sinal maçorético. E somente a primeira, da direita para a esquerda, que é a Gimele. E ela recebe sob ela, a Gimele, a consoante Pata, que é um E breve, ou desculpa, que é um A breve. A consoante Pata, que é um A breve. Então nós temos aqui a palavra na sua transliteração, que podemos transliterar aqui, vamos ler? Sempre no zigue-zague, de cima para baixo. Vamos lá?
Gad. Gad. A palavra é Gad. E Gad, a sua tradução para o nosso português é sorte. Vamos para a sexta. A sexta palavra apresenta 3 consoantes. Da direita para a esquerda é a nossa leitura. Vamos identificar as consoantes e depois os sinais massoréticos. Consoantes, da direita para a esquerda. Primeira consoante, nós temos a Dalet. Dalet. E Dalet recebe uma pontuação no seu centro, que é a pontuação da Geshe-Lene. Dalet representa, na sua transliteração, o nosso D, a sonorização do nosso D. A segunda consoante que nós temos aqui é a Beit. E Beit, ele tem 2 sons, com o da Geshe-Lene e sem da Geshe-Lene. E aqui ele aparece sem da Geshe-Lene. Beit representa o nosso B com o da Geshe-Lene e sem o da Geshe-Lene um B mais brando, V, V. Então nós temos aqui também o Beit e temos no final uma outra consoante que é o Rish. O Rish, ele recebe representa na sua transliteração o R. E é o R do nosso Rareriroru. Conseguimos identificar as consoantes. Agora vamos ver, sob essas consoantes, quais sinais massoréticos apresentam. Sob essas palavras, as suas consoantes, só uma recebe um sinal massorético, que é a segunda, da direita para a esquerda, a letra Beit. E sob ela nós temos então aqui o sinal massorético Kametz Gadol, o Kametz Gadol, que representa o A longo. Vamos ler essa palavra, sempre da direita para a esquerda, no zigue-zague, começando de cima, tá bom? Vamos lá? Então nós temos aqui uma palavra que, transliterando, lemos a palavra Devar. Devar. E Devar, na sua tradução, é palavra. Na tradução para o português, palavra. A oitava palavra, vamos agora para a oitava palavra. Vamos identificar as consoantes e depois os sinais massoréticos, que são os sinais vocálicos. Vamos lá. Temos 3 consoantes. A primeira, da direita para a esquerda, é a Vav. A segunda, Lamed. E a terceira, Dalet. Vamos lá? Vav representando o V. Lamed representando sempre o L. E o Dalet representando a letra D. Veja só. Temos aqui, então, a palavra Valid. Consegue ler? Valid. Lembra? Vav, que é a primeira consoante, talvez você está lembrando aí, que ela tinha um sinal vocálico antes dos sinais massoretas, mas que o sinal vocálico dela só é usada quando ela antecede as consoantes labiais e quando ela antecede um sheva. Isso não acontece aqui. Lamed não é uma labial. As labiais que nós temos é o próprio Vav, Me, Nun e P. Então aqui ela antecede um Lamed. Ela então tem um sinal consonantal. Então nós vamos representar ela como o V. Vav então representa o nosso V. E aqui lemos então na sua transliteração a palavra Valad. Valad. Assim, sob cada uma dessas consoantes há os seus sinais massoréticos, nas duas primeiras. Sobre o Vav nós temos o Kametz Gadol. E sobre o Lamed também nós temos o Kametz Gadol. Sobre o Lamed nós não temos nenhum sinal massorético. E o Kametz Gadol representa o A longo. Lendo
no zigue-zague da direita para a esquerda, lemos Walad. E Walad é criança ou filho. Vamos para a nona. Nona palavra. Veja, nona palavra aparece 3 consoantes. Na nona palavra, nós temos 3 consoantes e vamos identificar essas consoantes da direita para a esquerda. A primeira é Zain, a segunda Kaf e a terceira Rish. Sobre essas consoantes dessa palavra, somente 2 recebem sinais massoréticos. Vamos ver os sinais massoréticos? Sobre essas 2 consoantes, elas recebem então as duas, o Kametz Gadol. Lembra do Kametz Gadol? Kametz Gadol é o A longo. Vamos ler então essa palavra, sempre da direita para a esquerda, no zigue-zague. Vamos lá? Zakar. Zakar. O Zain representando o Z, o Kaf representando o nosso K e o Rish representando o R. Então, nós temos Zakar. A 10ª e última palavra do nosso vocábulo, que temos aqui para poder fazer exercício com os sinais massoréticos, apresenta para nós também aqui 3 consoantes. 3 consoantes. Temos aqui então que identificar as consoantes e depois os sinais massoréticos. Vamos ver? Bem, primeira consoante, qual é? É a Tet, representa o nosso T. A segunda consoante, qual é? Vav, que representa, na sua transliteração, o nosso V. E temos a Beit, mas a Beit aqui não recebe da Gestilene. Não receber da Gestilene, então ela tem um som mais brando, não um som de B mais forte, abrupto, mas um som mais brando. Seria o nosso V. Temos aqui de considerar também sobre o Vav, que recebe um sinal massorético. Lembra, Vav só vai ser vocálico, um som de vogal, quando ele anteceder as consoantes labiais ou quando anteceder um Sheva. Isso não acontece aqui. Nós temos então aqui um Vav consonantal, um Vav com som de consoante, que é o V. Vamos ler essa palavra, então, transliterar ela, sempre da direita para a esquerda. Vamos lá? Então, nós temos aqui o quê? A palavra Tov. A palavra Tov. Veja, o Vav, então, é uma vogal. Representa uma vogal. Tov. E a palavra Tov, no português, na tradução, é bom. Pessoal, essa é a orientação da nossa aula para a nossa próxima aula, então, que teremos na quinta-feira, às 20 horas. Que possa você estudar, vou estar passando alguns exercícios para que você possa fazer. Tente memorizar o alfabeto hebraico, as particularidades de cada letra, seja as Begad Kefat, que recebem a acentuação do Dagesh-Lene, seja as Sofits, seja as consoantes que antes dos sinais massoréticos tinham o som vocálico, seja da pronúncia de consoantes que às vezes tem mais de uma pronúncia, e também acrescente no seu estudo a memorização e o conhecimento dos sinais massoréticos, e que foram tragos então pelos massoretas para que possamos ter facilidade para a leitura do hebraico, das palavras hebraicas. Fazendo assim, então, a nossa aula será mais produtiva na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Zap ou mesmo pelo e-mail. Deus abençoe. Shalom.